CEO portuguesa revela amor por colega de trabalho após triângulo amoroso, superando segredos do passado e protegendo uma à outra. Uma imagem romântica e luminosa de duas mulheres portuguesas em um abraço terno ao entardecer nas ruas empedradas de Alfama, Lisboa, com o sol dourado banhando seus rostos serenos e cheios de emoção, Maria com cabelos castanhos ondulados e olhos castanhos intensos vestindo um blazer elegante sobre uma blusa de linho branca, Sofia com cabelos pretos curtos e cacheados, pele morena e um sorriso sutil de vulnerabilidade, ao fundo fachadas de casas com azulejos azuis tradicionais e o som distante. De fado e quando, estilo futurista cativante e emocional, luz plena e quente sem sombras escuras, evocando romance profundo e cultural, com um ícone de alto-falante dourado e texto áudio no canto inferior direito para narrar a jornada de amor e redenção. O ar de Lisboa estava carregado com o sal do Tejo e o perfume das jasmins que subia das varandas de Alfama, mas naquele instante, no coração da sala de reuniões da empresa de vinhos familiares no Chiado, o mundo de Maria Santos pareceu desabar como uma onda furiosa contra as falésias da costa alentejana. Eu amo você, Sofia. Não como uma amiga, não como uma colega. Eu amo você como fado ama a saudade, de forma inevitável, dolorosa e eterna. As palavras escaparam de seus lábios pintados de vermelho discreto e quando contra as paredes forradas de azulejos pintados à mão, herança de seu avô que fundara Vinhas do Tejo há meio século. Os executivos ao redor da mesa de mogno congelaram, copos de vinho verde ainda suspensos no ar, enquanto Sofia, do outro lado da mesa, deixou cair a caneta, os olhos verdes arregalados como se o mar tivesse invadido o quarto andar do edifício neoclássico. Maria, aos 38 anos, CEO implacável que navegava as crises econômicas como um galeão português nos mares de Vasco da Gama, nunca imaginara que sua armadura de ternos sob medida e decisões frias se racharia assim, em pleno conselho de administração. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque impecável, agora soltavam mechas rebeldes, como se o segredo que carregava desde a juventude em Coimbra, o amor proibido por uma prima distante que terminara em exílio familiar, finalmente se libertasse. Sofia Oliveira, 35 anos, a brilhante enóloga que transformara as vinhas da família em prémios internacionais, sentiu o coração bater como o repique dos sinos da Sé de Lisboa em uma procissão de Corpus Christi. Elas se conheciam há 7 anos, desde que Sofia entrara na empresa fugindo de um casamento arranjado no Porto, mas o que começara como admiração profissional havia florescido em olhares roubados durante as vindimas em Douro, toques acidentais nas adegas frias de Cork e noites confidenciadas em cafés escondidos no bairro Alto, onde o fado de Amália Rodrigues parecia cantar só para elas. Mas o triângulo amoroso espreitava nas sombras, como o fantasma de Inês de Castro nas lendas medievais. Aquele homem, Ricardo Mendes, o consultor financeiro charmoso de 40 anos com sotaque lisboeta polido e um sorriso que desarmava acionistas, havia-se infiltrado 6 meses antes. Ele cortejara Sofia abertamente, com jantares em restaurantes de mariscos no cais do Sodré e promessas de estabilidade que ecoavam as tradições patriarcais portuguesas. Maria observara de longe, o ciúme corroendo-a como o vinho azedo nas barricas esquecidas, mas silenciara, temendo que sua revelação destruísse não só a empresa, mas a teia delicada de família e sociedade que as unia. Agora, com o relatório de lucros na mesa e o sol poente tingindo o Tejo de laranja através das janelas altas, Maria não aguentara mais. Eu sei do Ricardo, continuou ela, a voz trêmula mas firme como o vinho do Alentejo. Eu vi as mensagens, os olhares. Mas eu não posso mais fingir. Você é o meu Douro, Sofia. Sem você, sou apenas terra seca. Sofia se levantou devagar, a saia plissada de algodão azul marinho, cor do mar que banhava sua infância em Cascais, roçando contra a cadeira de couro. Seus olhos, herdados da avó madeirense que cantara fados em tabernas enfumaçadas, encheram-se de lágrimas que refletiam as luzes do lustre de cristal Maria. Como? Por que agora? Eu pensei que você... Ela parou, o peito arfando.
Os outros executivos, tios e primos distantes da família Santos murmuravam em choque, mas Maria ergueu a mão, um gesto imperioso que calou a sala como silêncio antes de uma tourada em Évora. Porque o passado me assombra, Sofia. Lembra da carta que eu queimei na lareira da casa em Sintra? Aquela de Coimbra, de 2005? Minha mãe a encontrou e por isso mandou para Lisboa, para endireitar. Eu jurei nunca mais amar assim. Mas você me fez quebrar o juramento. A sala explodiu em sussurros, mas Sofia contornou a mesa, ignorando os olhares. Seus dedos tocaram o braço de Maria, um toque leve como a brisa do Atlântico, e naquele instante, o mundo encolheu para as duas. Fora dali, Lisboa pulsava, o elétrico 28 rangendo pelas colinas, vendedores de pastéis de nata no Rocio e o cheiro de sardinhas grelhadas subindo das ruas estreitas. Mas dentro, era um furacão de emoções, onde o amor lésbico, ainda sussurrado em cantos conservadores de uma nação católica, colidia com o dever familiar. Ricardo, que entrara na sala atrasado com um buquê de rosas da Alcobaça, parou na porta, o rosto pálido como o mármore dos túmulos dos reis em Belém. O quê? Isso é uma piada, não é? Sua voz, outrora sedutora, agora soava como o lamento de um bandolim desafinado. Maria virou-se para ele, os olhos flamejando com a ferocidade de uma rainha de avis defendendo seu trono. Não, Ricardo. É a verdade que você tentou enterrar com suas mentiras. Eu sei do seu noivado secreto em Setúbal, da dívida que escondeu para impressionar Sofia. Saia. A Vinhas do Tejo não tolera traidores. Ele largou as rosas, pétalas vermelhas espalhando-se pelo chão como sangue em uma ópera de Verdi, e saiu batendo a porta, deixando um silêncio que Sofia quebrou com um sussurro. Eu também te amo, Maria. Desde a primeira vindima, quando você me ensinou a pisar as uvas e rimos até o amanhecer. Mas o medo. Minha família no Porto, eles nunca entenderão. Aquele foi o que puxou as duas para o abismo de um romance que misturava o doce do vinho moscatel com o amargo da absíntia. Nos dias seguintes, enquanto a empresa fervilhava com rumores, tias piedosas rezando rosários em Fátima pela pobre Maria, elas se encontraram em segredo no mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como um lençol de safira sob o céu de estrelas. Ali, sentadas em um banco de ferro forjado, com um som de guitarras portuguesas ao longe, Sofia confidenciou seu próprio segredo, a infância marcada pela perda da mãe, uma mulher que amara outra em segredo durante o regime salazarista e que morrera jovem, deixando Sofia com um pai rígido que a forçara a noivados vazios. Eu fugi para Lisboa por isso, disse ela, traçando os azulejos rachados com o dedo. Mas você me ancorou como Cristo Rei em Almada. Maria, pela primeira vez, deixou cair as defesas. Contou das noites em Coimbra, onde estudara enologia na Universidade Antiga, e do amor por Ana, a prima que partira para Brasil após o escândalo, levando um pedaço de seu coração. Eu construí esta empresa para provar que sou forte sozinha, admitiu, a voz embargada. Mas com você, Sofia, eu sou inteira. Elas se beijaram ali, um beijo suave como o beijo de saudade nas baladas de José Afonso, sob o luar que iluminava as 7 colinas. Mas o triângulo não acabara. Ricardo, ferido no orgulho macho ibérico, tramava nas sombras, contactando acionistas rivais com mentiras sobre a instabilidade emocional de Maria, ameaçando expor segredos familiares para derrubar a CEO. Enquanto isso, a vida cotidiana de Portugal tecia sua tapeçaria ao redor delas. Nas vindimas em Douro, sob os vinhedos em terraços que pareciam escadarias para o céu, Sofia e Maria supervisionavam os trabalhadores, rindo das histórias de avós que contavam lendas de sereias no rio. À noite, em tabernas de vinho do Porto, elas dançavam ouvir ao som de concertinas, corpos próximos mas castos, o amor florescendo na cumplicidade. Maria introduziu Sofia à tradição das janeiras, cantando canções de reis em janeiro, e juntas visitaram o santuário de Nossa Senhora da Rocha em Lagoa,
onde rezaram não por milagres, mas por coragem. A cultura portuguesa, com sua melancolia poética e festas vibrantes como São João no Porto, onde martelos de plástico batiam em risos e fogos iluminavam o Douro, servia de pano de fundo para sua conexão, um lembrete de que o amor, como o fado, nasce da dor mas renasce na alegria. Contudo, o conflito se avolumava. Uma carta anônima chegou à mesa de Maria, fotos granuladas de Sofia e Ricardo em um jantar inocente, mas manipuladas para sugerir traição. Ele quer destruir-nos, murmurou Maria, amassando o papel. Sofia, tocando sua mão, respondeu: então lutemos juntas, como as mulheres de 1147 que defenderam Lisboa dos mouros. Elas contrataram um detetive discreto, um ex-policial de Faro com bigode grisalho e sotaque algarvio, que desenterrou o passado de Ricardo, dívidas de jogo em casinos de Estoril, um divórcio amargo e ligações com concorrentes espanhóis. Mas a traição mais profunda veio de dentro. O tio de Maria, António, acionista majoritário e guardião das tradições, confrontou-a em uma reunião familiar no solar em Óbidos, cercado de laranjeiras e paredes brancas. Isso é uma vergonha, Maria. Uma CEO lésbica? Os nossos antepassados virão-se nos descobrimentos, não nisso. Ele ameaçou vender suas ações, forçando-a a escolher entre o amor e o legado. O coração de Maria se partiu como uma ânfora de cerâmica de Vista Alegre. Naquela noite, sozinha no apartamento em Belém, com vista para o mosteiro dos Jerónimos, ela chorou pela primeira vez desde Coimbra, o som abafado pelo rumor das gaivotas. Sofia chegou ao amanhecer, com um prato de bolos de mel da avó e uma garrafa de vinho de Colares, e encontrou encolhida no sofá de veludo verde. Eu não vou embora, disse Sofia, ajoelhando-se. Nós superaremos isso, como o Tejo supera as cheias. Elas passaram a noite falando, tecendo planos. Maria revelaria tudo em uma Assembleia Geral, transformando a vulnerabilidade em força, inspirada nas histórias de mulheres portuguesas como a rainha de Catarina de Bragança, que navegou oceanos por amor. Fim da parte 1, aproximadamente 1000 palavras. A Assembleia Geral da Vinhas do Tejo, marcada para o salão principal da sede em Lisboa, era um evento que ecoava as cortes renascentistas, mesas cobertas de damasco bordado, garrafas de porto cristalinas e o aroma de queijos de azeitão misturado ao incenso de velas acesas em castiçais de prata. Maria subira ao púlpito de madeira de castanho, o mesmo que seu avô usara para anunciar a primeira exportação para a França em 1965, vestindo um vestido de chifão azul como o céu de Évora em verão. Sofia estava na primeira fila, mãos entrelaçadas no colo, o coração batendo ao ritmo de um fado de Severa. Queridos familiares, amigos, colegas, começou Maria, a voz ressoando como o sino da Torre de Belém. Hoje não falo de balanços ou safras. Falo de corações. De um amor que, como as videiras do Douro, enraiza-se na terra dura mas dá frutos doces. O salão murmurou, olhares cruzando-se como espadas em uma justa medieval. O tio António, com seu colete de linho e medalha de São Bento no peito, franziu a testa, mas Maria prosseguiu, os olhos fixos em Sofia. Eu amo Sofia Oliveira. Não apesar de sermos mulheres, mas porque somos almas portuguesas, forjadas na saudade, na resiliência das pescadoras da Nazaré que enfrentam um mar furioso. Nosso triângulo com Ricardo foi uma ilusão, uma traição que ele urdiu para nos separar, mas revelamos suas mentiras. Ela ergueu as fotos manipuladas, agora com provas anexadas do detetive, e o salão ofegou. Ricardo, convidado como consultor, tentou interromper da porta, mas 2 seguranças, homens de Mafra com mãos como remos, o escoltaram para fora, sob aplausos hesitantes de alguns jovens acionistas. Sofia se levantou então, o sol filtrando pelas janelas altas e dançando em seus cabelos como confetes de um carnaval de Torres Vedras. Eu aceitei este amor com medo, mas o superei por Maria. Meu passado, uma mãe que amou em segredo sob Salazar, um pai que me sufocou com tradições, me ensinou que o silêncio mata mais que o escândalo.
Juntas, protegeremos esta empresa, esta família, como as irmãs Branca e Maria de Sousa protegeram os segredos reais nos arquivos de Tomar. O tio António se ergueu, o rosto rubro como vinho tinto, mas em vez de raiva, veio um suspiro profundo e quando a melancolia de um fado lento. Eu perdi minha irmã para o mesmo silêncio há 40 anos. Ela fugiu para Angola e nunca voltou. Se isso é amor verdadeiro, Maria, então eu fico. Mas protejam-se, meninas. O mundo ainda tem espinhos. Aplausos irromperam, misturados a lágrimas, e o salão se transformou em uma festa improvisada, garrafas de espumante de bairrada estourando, rissóis de camarão circulando em bandejas de cerâmica de Bordal Pinheiro, e um violinista tocando Grândola, Vila Morena em homenagem à Revolução que libertara Portugal em 1974. Maria e Sofia saíram para o terraço, onde o Tejo lambia as margens como um amante paciente, e se abraçaram sob as gárgulas de pedra que vigiavam a cidade eterna. Nós vencemos o primeiro ato, sussurrou Maria, beijando a testa de Sofia. Mas o drama não acabara. Naquela noite, uma chamada anônima chegou ao celular de Sofia. Se vocês acham que Ricardo desistiu, esperem pelo próximo movimento. Seu segredo de família, Sofia, o testamento falso da sua mãe, está em minhas mãos. O pânico se instalou como névoa matinal no Vale de Mondego. Sofia, cuja mãe morrera em um acidente de carro suspeito durante os anos finais do Estado Novo, herdara uma pequena vinha em Colares que o pai negara ser dela, alegando um testamento perdido. Ele me roubou isso para casar-me com um primo rico, confidenciou ela a Maria, enquanto dirigiam pela Estrada Nacional um rumo ao norte o rádio tocando canções de Marisa. Maria apertou o volante do Mercedes conversível, o vento salgado de Aveiro bagunçando seus cabelos. Vamos a Colares. Encontraremos provas. Ninguém nos separará agora. A viagem foi uma odisseia romântica, paradas em confeitarias de Ovar para ovos moles, piqueniques em praias desertas de São Martinho do Porto, onde contaram histórias de infância, Maria de festas de São Martinho com castanhas assadas em Coimbra, Sofia de procissões de Nossa Senhora da Saúde no Porto. Em Colares, a vinha abandonada era um relicário de memórias, parreiras selvagens entrelaçando-se como amantes esquecidos, uma casa de adobe com telhado de telhas vermelhas rachadas pelo tempo. Elas vasculharam o sótão poeirento, lanternas de celular cortando a escuridão como faróis de caravela e encontraram uma caixa de madeira entalhada com o brasão dos Oliveira, cartas da mãe de Sofia, descrevendo seu amor por uma enfermeira durante a Guerra Colonial e um testamento datilografado datado de 1973, escondido sob tábuas soltas. Ela me deixou isso para eu ser livre, soluçou Sofia, abraçando o papel amarelado. Mas o celular tocou novamente, Ricardo, do outro lado da linha, rindo como um vilão de telenovela. Eu tenho cópias, Sofia. E vou usá-las para provar que sua família é uma farsa. Maria cairá com você. A traição se aprofundava, revelando camadas como as cebolas em um cozido à portuguesa. Ricardo não agia sozinho. O pai de Sofia, o viúvo amargo Domingos Oliveira, um exportador de cortiça em Marco de Canaveses, o financiava secretamente, temendo que a filha desonrasse o nome com seu amor por Maria. Ele sempre soube do meu segredo, confessou Sofia em uma noite chuvosa em um hotelzinho em Ericeira, ouvindo o Atlântico rugir. Mas usá-lo contra nós é como trair o próprio sangue. Maria, deitada ao lado dela em lençóis de linho fresco, toques castos, apenas mãos entrelaçadas, jurou, protegeremos uma à outra como as amazonas das lendas lusitanas. Amanhã confrontamos ele. O confronto veio em uma taberna enfumaçada no Ribatejo, perto de Santarém, onde touros pastavam em campos dourados e o cheiro de ensopado de borrego impregnava o ar. Domingos, um homem de 65 anos com mãos calejadas de corticeiro e olhos fundos como poços de minas de São Domingos, esperava com Ricardo uma mesa de azulejos pretos e brancos.
Filha, grunhiu ele ao ver Sofia, a voz rouca do uísque ilegal. Isso é loucura. Volte para casa, case com um homem decente. Sofia, com Maria ao lado como uma leoa, ergueu o testamento. Casa? Você me roubou a minha, pai. E agora, com ele? Apontou para Ricardo, que sorria presunçosamente. Maria interveio, voz como o trovão de uma tempestade no cabo da roca. Domingos, seu ódio vem da dor pela minha mãe, eu sei das cartas. Mas usar Ricardo para nos destruir? Isso é covardia, não honra. Ricardo pulou da cadeira, derrubando um copo de aguardente. Vocês acham que podem me parar? Eu tenho contatos na imprensa de Lisboa. Amanhã, o Correio da Manhã publica tudo, a CEO lésbica e a herdeira bastarda. Mas Sofia, com uma calma forjada nas fogueiras de São João, sacou o telefone e reproduziu uma gravação, a voz de Ricardo negociando com um jornalista admitindo extorsão. Gravado pelo detetive. Acabou, Ricardo. Ele empalideceu, recuando como um toureiro ferido, e Domingos, vendo a verdade, desabou em lágrimas. Eu perdi sua mãe para o medo, Sofia. Não queria perder você também. O abraço que se seguiu foi humano, frágil como o fio de uma viola de fado, e pela primeira vez, o pai admitiu, se ela te ama, então eu abençoo. Mas protejam-se do mundo lá fora. De volta a Lisboa, o romance delas floresceu em meio à calmaria pós-tempestade. Elas restauraram a vinha de Colar juntos, plantando novas mudas sob o sol de Sintra, onde névoas matinais beijavam as colinas como amantes. Maria organizou uma exposição de vinhos no Museu do Fado, convidando famílias LGBTQ+ portuguesas para contar histórias, transformando a empresa em farol de inclusão. Sofia compôs um fado original, Saudade de Duas Almas, cantada em voz baixa em noites íntimas, letras tecendo suas jornadas. No Tejo que nos une, amamos sem correntes passado traidor, futuro em videiras verdes. O triângulo se dissolvera, mas as cicatrizes permaneciam, chamadas anônimas esporádicas, olhar julgadores em missas de domingo, lembrando-as da fragilidade. Fim da parte 2, aproximadamente 1000 palavras. Um ano se passou como o ciclo das estações em Portugal, vindimas douradas no Douro, Natal com rabanadas e filhós em lares aquecidos por lareiras de pedra e a chegada da primavera com amendoeiras em flor no Alentejo. Maria e Sofia, agora inseparáveis, transformaram a Vinhas do Tejo em um império de vinhos orgânicos, com rótulos dedicados a mulheres históricas, de Filipa de Lencastre para um tinto robusto, Rainha Santa Isabel para um branco floral. Sua relação, tecida de gestos cotidianos, era um hino à humanidade portuguesa. Cafés da manhã com pão de milho e queijo fresco em varandas de Alfama, caminhadas pelo aqueduto das águas livres ao pôr do sol e tardes preguiçosas em Sintra, lendo essa de Queiroz à sombra de palmeiras. O amor delas era romântico sem excessos, profundo como as grutas de Benagil, onde o mar esculpia arcos de paciência infinita. Mas o passado, como o espectro de Camões em Macau, não se rendia facilmente. Ricardo, exilado em um emprego medíocre em Évora, ressurgiu com uma vingança mesquinha, um blog anónimo, Segredos do Vinho, vazando distorções, alegações de que Maria subornara acionistas para encobrir seu estilo de vida e que Sofia forjara o testamento da mãe. Os comentários choviam como chuva de granizo em Trás-os-Montes, escândalo em Lisboa, família destruída pelo pecado moderno. O tio António, agora aliado fervoroso, defendeu-as em reuniões, mas o dano se espalhava, afetando vendas em mercados conservadores do interior. Maria, em uma noite de insonia no apartamento de Belém, confidenciou a Sofia: eu temo que nosso amor seja uma maldição, como a de Narciso nas fontes de Tomar. Sofia, com a sabedoria de quem crescera ouvindo contos de bruxas na Serra da Estrela, pegou sua mão. Não, amor. É uma bênção disfarçada. Vamos contra-atacar com verdade, como a revolução dos cravos floresceu contra o silêncio.
Elas contrataram uma agência de relações públicas em Lisboa, liderada por uma ativista lésbica de 50 anos, Joana, que sobrevivera ao AIDS nos anos 80 e agora lutava por direitos. Juntas, lançaram uma campanha, Vinhos do Coração, Histórias de Amor Português. Vídeos curtos, filmados em locações icónicas, o Castelo de São Jorge, Praias de Comporta, contavam sua jornada, o triângulo superado, segredos revelados, proteção mútua. Sofia narrava em voz suave: meu pai, outrora traidor, agora brinda conosco em jantares de família. Maria adicionava: como o vinho envelhece melhor na adega escura, nosso amor fortaleceu-se na adversidade. A campanha viralizou, especialmente entre a diáspora portuguesa no Brasil e nos EUA, onde comunidades LGBTQ+ compartilhavam nas redes, comparando-as às heroínas de José Saramago, mulheres que tecem destinos contra o autoritarismo invisível. Mas o CA Trau veio em uma feira de vinhos em Porto, o maior evento do ano, com barracas de madeira sob as torres góticas da Sé e o Douro cintilando ao fundo. Ricardo aparecera, embriagado de rancor e vinho verde, subindo ao palco principal durante o discurso de Maria. Mentiras. Elas roubaram tudo, legados, famílias, gritou ele, microfone em punho, o rosto contorcido como uma máscara de carnaval de Lazarim. A multidão, uma mistura de anófilos internacionais e locais devotos, murmurou em confusão, câmaras de celulares piscando como vagalumes. Maria congelou por um segundo, o coração martelando como de um tambor em uma morna de Cabo Verde adotada por Portugal. Mas Sofia, do lado, apertou sua mão, um toque que transmitia a força das oliveiras centenárias do Alentejo. Deixe-me, sussurrou ela, e subiu ao palco com graça felina. Ricardo Mendes, disse, voz amplificada e quando pelas ruas do Porto, você traiu não só nós, mas a essência portuguesa, a honra. Aqui está a verdade. Ela projetou na tela gigante os documentos, e-mails de Ricardo forjando o blog, extratos bancários de subornos do pai dela, agora reconciliado e testemunhando ao lado. A multidão ofegou e Ricardo, encurralado, tentou fugir, tropeçando em uma pilha de caixas de garrafas que se estilhaçaram como vidro de ourique. A polícia portuense, alertada previamente pelo detetive, o deteve ali mesmo, sob aplausos trovejantes. Domingos Oliveira, o pai de Sofia, subiu ao palco em seguida, o chapéu de feltro na mão, lágrimas escorrendo por faces enrugadas. Eu fui o verdadeiro traidor, confessou ao microfone, voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento. Perdi minha esposa para o medo do regime e quase perdi minha filha para o meu. Hoje eu protejo o que resta, o amor dela por Maria. Ele abraçou as duas, um gesto que silenciou a feira e depois explodiu em vivas, com garrafas erguidas como espadas em uma vitória morisca. Naquela noite, no hotel de luxo com vista para o Palácio da Bolsa, Maria e Sofia celebraram sozinhas. Uma garrafa de Porto Tawny de 1965, vintage do ano em que Sofia nascera, aberta com um saca-rolhas de prata. Você me salvou hoje, murmurou Maria, traçando o contorno do rosto de Sofia à luz de velas. Não, nós nos salvamos, respondeu ela, os olhos brilhando como o rio ao luar. Elas dançaram um lento vira sem música, pés descalços no tapete persa, corpos próximos em uma intimidade de almas gêmeas. O amor delas, agora público, atraía admiradores, convites para palestras em festivais de cinema que era em Lisboa, parcerias com vinícolas feministas na Toscana. Mas a verdadeira vitória era interna, o passado superado, como ruínas romanas em Mirobriga, servindo de fundação para o futuro. Ainda assim, ecos de conflito persistiam. O tio António adoeceu subitamente, uma pneumonia contraída em uma romaria a Fátima, e em seu leito no Hospital de Santa Maria, sussurrou a Maria: cuide dela, como eu cuidei de você. Mas lembre, a sociedade portuguesa é como o bacalhau, dura por fora, mas macia quando cozida com paciência.
Ele se recuperou graças a chás de ervas da avó de Sofia e a família se uniu mais, com jantares semanais em Óbidos, onde se contavam histórias de antepassados, marinheiros que amaram em portos distantes, mulheres que geriram quintas sozinhas durante guerras. Fim da parte 3, aproximadamente 1000 palavras. O verão de 2026 trouxe um calor opressivo a Portugal, como o de 1580 antes da união com Espanha, mas para Maria e Sofia era uma estação de florescimento. Elas viajaram pelo Algarve, alugando uma casa em Lagos com paredes caiadas e jardim de buganvílias, onde o mar esmeralda lambia falésias vermelhas. Ali, longe das demandas da empresa, cultivaram seu romance com toques de poesia, piqueniques de salada de polvo e pão alentejano em praias escondidas, noites assistindo estrelas cair sobre Sagres, o cabo onde Henrique o Navegador sonhara impérios. Sofia pintava azulejos personalizados, cenas de duas mulheres colhendo uvas, com o Tejo ao fundo, enquanto Maria lia poemas de Sofia de Melbreiner, sua voz e quando como ondas suaves. O mar é sempre o mesmo e sempre diferente. Mas o conflito renascia das cinzas, como fênix em Lendas de Évora. Uma jornalista sensacionalista de um tabloide de Faro, financiada por resquícios do rancor de Ricardo, agora preso por fraude, publicou uma matéria difamatória, o escândalo das vinhas, amor lésbico ou conspiração corporativa? Incluía entrevistas falsas com ex-funcionários alegando favoritismo e fotos antigas de Sofia com Ricardo manipuladas para insinuar adultério contínuo. As ações da Vinhas do Tejo despencaram 15% em um dia, acionistas do interior ameaçando boicote e mensagens de ódio inundaram as redes. Voltem para o armário, como gente decente, e quando preconceitos enraizados em vilas onde o padre ainda pregava contra o pecado de Sodoma. Maria, no escritório com vista para Rossio, sentiu o peso como uma cruz de avis sobre os ombros de D. João I, eu pensei que tínhamos vencido, disse a Sofia, que chegara com um bule de chá de camomila da Serra da Lausanne. Sofia, com olhos flamejantes de determinação madeirense, respondeu, o amor verdadeiro, como o vinho de Madalena, resiste ao azedume. Vamos à fonte, confrontar a jornalista e expor a rede. Elas voaram para Faro em um pequeno avião da TAP, o céu azul de Setúbal abaixo como um manto real. Na redação abafada do jornal, cheirando a café queimado e tinta fresca, encontraram Inês, a repórter de 42 anos com cabelos loiros desbotados e cicatrizes de uma juventude rebelde no 25 de abril. Vocês não entendem, defendeu-se Inês, fumando um cigarro na varanda sobre o mar. É notícia. Portugal adora escândalos, como os de D. Carlos assassinado. Mas Sofia, com empatia forjada em terapias de grupo para filhas de viúvos, viu além. Você perdeu alguém para o silêncio, não foi? Como eu perdi minha mãe. Inês desabou, confessando que sua irmã, lésbica, suicidara-se nos anos 90 em uma província conservadora e que o artigo era vingança contra um mundo que calava vozes. Maria, estendendo a mão, ofereceu, junte-se a nós. Escreva a verdade, nossa história, sem veneno. Inês hesitou, mas o brilho nos olhos das duas a convenceu. Dias depois, uma retratação bombástica saiu, transformando a vilã em aliada, com um livro em planejamento sobre mulheres que era em Portugal. De volta, o CAO trau pessoal irrompeu. O pai de Sofia, Domingos, sofreu um derrame durante uma colheita em Marco de Canaveses, o corpo robusto traído pela idade e pelo remorso acumulado. Sofia correu para o norte, o trem alfa pendular cortando vinhedos como uma flecha, Maria ao lado com uma mala de remédios e memórias. No hospital de Gaia, com cheiro de desinfetante e vistas para o Douro, Domingos acordou fraco, mas lúcido. Ilha. Eu traí você por medo de perder mais, murmurou, mão trêmula na dela. Mas vendo você com Maria, forte como as pontes de Gustavo Eiffel sobre o rio, eu vejo minha esposa viva em você. Lágrimas fluíram e ele assinou a transferência legal da vinha de Colares, um ato de redenção que selava o perdão. Protejam o que amam, sussurrou, e quando o lema de sua mãe.
Maria, testemunha silenciosa, sentiu o próprio passado ressurgir. Uma carta de Ana, a prima de Coimbra, chegando pelo correio como um fantasma. Eu li sobre você nas notícias. Sempre soube que nosso amor era real, perdoe-me por fugir. Elas responderam juntas, convidando Ana para uma visita, transformando traição em ponte. O verão terminou com uma cerimônia privada em Sagres. Sob o farol, com o Atlântico rugindo bênçãos, elas trocaram anéis de filigrana de Viana do Castelo, não um casamento legal, ainda um tabu em alguns círculos, mas um compromisso de almas, selado com votos sussurrados. Eu te protegerei como o escudo de D. Afonso Henriques. Fogos de artifício caseiros iluminaram o céu e elas dançaram na areia, pés na espuma, o amor um bálsamo contra as tormentas. Outono trouxe colheitas abundantes, com festas de vindima onde trabalhadores cantavam ranchos folclóricos e a empresa prosperou, exportando para a Europa com rótulos amor enraizado. Mas a humanística delas brilhava em atos pequenos. Doações para abrigos LGBTQ+, em Lisboa, workshops de enologia para mulheres rurais em Évora, onde ensinavam que o amor, como o sol argiloso, nutre quando cultivado. Fim da parte 4, aproximadamente 1000 palavras. Inverno de 2026 caiu sobre Portugal como um manto de neve rara nas serras de Gouveia, mas em Lisboa era chuva fina e constante, tecendo ruas em brilho prateado como as escamas de um peixe do Tejo. Maria e Sofia, agora noivos não oficiais, planejavam uma expansão, uma nova adega em Évora, terra de templos romanos e cortijais brancos, simbolizando raízes antigas. Sua vida era uma tapeçaria romântica, manhãs com galo de Barcelos na mesa, tardes em ateliês de azulejos no Lumiar, noites em espetáculos de fado no Senhor Vinho, onde vozes roucas cantavam de amores perdidos e encontrados. Sofia compusera mais versos, um caderno de coro cheio de haikus inspirados em baixo, mas lusitanizados, vinhas entrelaçadas, saudade vira vinha, amor, eterno rio. Contudo, o conflito final se avizinhava, não de fora, mas de dentro, um segredo de Maria que borbulhava como um mosto fermentando. Durante uma visita a Coimbra para uma conferência na universidade, ela reencontrou o antigo diário de sua mãe, escondido na biblioteca familiar da Quinta das Lágrimas, onde Inês de Castro fora assassinada. Nele, revelações chocantes. A mãe de Maria não a enviara para Lisboa por endireitar, mas para protegê-la de um pai abusivo, um segredo que o tio António encobrira por lealdade familiar. Eu traí meu próprio juramento, confessou Maria a Sofia em uma ponte sobre o Mondego, chuva molhando seus casacos de lã. Eu culpei minha mãe por anos, mas ela me salvou. Como posso liderar se carrego essa falsidade? Sofia, com lágrimas misturando-se à chuva, abraçou-a forte. Então liberte-á como eu libertei o testamento da minha mãe. Conta a família, transforma dor em luz. O CAO explodiu na ceia de Natal na casa de Óbidos, com uma mesa longa de castanho polido, guirlandas de loureiro e o crepitar de lenha na lareira. Familiares reunidos, tias com mantilhas de renda de Vila do Conde, primos com histórias de futebol no Benfica, e Maria se levantou, taça de moscatel na mão. Eu preciso confessar, disse, voz e quando como o sino da igreja local. Minha mãe não me rejeitou por Ana. Ela me salvou de um pai que me machucava. O tio António escondeu para nos proteger, mas o silêncio envenena como treta no vinho. O salão congelou, talheres suspensos sobre bacalhau à brás. O tio António, agora avô orgulhoso de netos correndo pelo pátio, baixou a cabeça. É verdade. Eu traí o irmão por amor à sobrinha. Perdão-me. Lágrimas coletivas fluíram e Domingos, o pai de Sofia, ergueu-se trêmulo. Eu também traí, mas o Natal é de redenção, como o menino Jesus na manjedoura de Belém. Abraços se multiplicaram e a noite virou confissão coletiva, histórias de infidelidades, perdas na ditadura, amores não ditos, sendo a família uma rede mais forte, como o bordado de Castelo Branco.
Fora dali, Ricardo, libertado condicionalmente, mas mudado por terapia em uma prisão de Monsanto, enviou uma carta de desculpas, admitindo seu ódio nascera de um casamento falido e inveja da força delas. Vocês me ensinaram humanidade, escreveu. Maria e Sofia o perdoaram à distância, um ato de graça portuguesa, e doaram para uma fundação de reabilitação em sua memória futura. O inverno cedeu à primavera, com o florescimento de amendoeiras em Ceia, e elas inauguraram a Adega em Évora, um espaço com painéis de cortiça esculpidos por artistas locais, retratando mulheres lésbicas em cenas míticas, de deusas lusitanas a navegadoras modernas. Seu amor, agora maduro como um grande reserva, protegia-as mutuamente em vulnerabilidades diárias. Maria apoiando Sofia em uma depressão pós-colheita, com caminhadas meditativas no Parque Eduardo VII. Sofia acalmando Maria em crises de liderança, com massagens de óleo de azeitona lentejana e contos de fadas minhota. A sociedade portuguesa, devagar como o caracol em procissões de Minho, começava a mudar, debates na TV sobre casamento igualitário, inspirados por elas, mas elas sabiam que a verdadeira vitória era interna, um humanismo que celebrava a imperfeição como as rachaduras nos azulejos de Mafra, belas em sua história. Fim da parte 5, aproximadamente 1000 palavras. Primavera de 2027 desabrochou em Portugal com uma exuberância de cores, campos de papoilas vermelhas no Alentejo, azulejos reluzindo em conventos de Tomar e o perfume de laranjas maduras em Alcácer do Sal. Maria e Sofia, aos 40 e 37 anos, haviam-se tornado ícones discretos, convidadas para o Web Summit em Lisboa, onde palestraram sobre amor e inovação nas vinhas e patronas de um festival de fado que era em Alfama, com noites de canções que misturavam saudade com esperança. Sua relação era um equilíbrio romântico, viagens de fim de semana a Óbidos para ler em livrarias medievais, aulas de surf em Ericeira onde riam de quedas na espuma e rituais de lua cheia no Cristo Rei, prometendo lealdade eterna. O último conflito, sutil como a brisa do Minho, veio de uma oferta tentadora. Uma multinacional francesa queria comprar a Vinhas do Tejo, prometendo fortunas, mas exigindo que Maria se aposentasse para um CEO tradicional. O conselho, influenciado por acionistas velhos, pressionava e quando medos de perda de legado. É a traição final, vender nossa alma por ouro, lamentou Maria em uma noite de insônia no terraço de Belém, um mosteiro iluminado como um sonho gótico. Sofia, enrolada em um jale de lã serrana, respondeu, não vendemos. Expandimos sozinhas, como as rainhas de Castela que aliaram sem se render. Elas rejeitaram a oferta em uma carta aberta, publicada no Público, declarando: nossa empresa é tecida de amores superados, segredos revelados e proteções mútuas. Não se vende o coração português. A decisão uniu a família. O tio António investiu suas economias, Domingos trouxe contatos de cortiça para embalagens sustentáveis e até Ana, a prima de Maria, voltou do Brasil para gerir exportações sul-americanas. O CAO Trau se dissolveu em triunfo, vendas dispararam com o buzo midiático e elas lançaram um vinho especial, União de Almas, um blend de ouro e colares, engarrafado em garrafas gravadas com azulejos de abraços femininos. A celebração foi em uma festa no Castelo de Vide, com ranchos alentejanos dançando ao som de cavaquinhos, mesas de gaspacho e migas e fogueiras crepitando histórias. O final era humanamente perfeito, não sem sombras, mas com luz plena. Maria e Sofia adotaram uma menina de 8 anos, órfã de uma família de imigrantes em França, batizando-a Isabel em homenagem à rainha pacificadora. Em sua casa em Sintra, com jardim de camélias e vista para o Palácio da Pena, criavam-na com contos de fado e vindimas, ensinando que o amor protege como muralhas de Óbidos contra invasores. Anos depois, em uma vindima dourada, Isabel pisou-vas com elas, rindo. Vocês são minhas heroínas, como as de Peter Pan, mas reais. Maria e Sofia se olharam, mãos unidas viscosas de mosto, sabendo que haviam superado triângulos, traições e segredos, emergindo não intactas, mas mais belas nas cicatrizes, um testamento vivo à resiliência portuguesa, onde o amor lésbico florescia como jasmim entre liças antigas, eterno e livre.
Fim da parte 6, aproximadamente 1000 palavras.